Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui trazer para vocês todas as leituras que eu fiz no ano de 2022. Bom, ano passado eu li 21 livros, não é uma quantidade grande assim de leituras, pelo menos se eu for levar em comparação os anos de 2020 e de 2021, nos quais eu li 40 livros, né, em cada um desses 2 anos pandêmicos, né? Mas ainda assim, eu acho que 20 livros é uma quantidade muito boa de leitura, levando em conta todos os outros anos anteriores a 2020, né, que a minha média de leitura era até 12 livros. Eu acho que eu li bastante livro, até porque quando eu leio 40 livros, até lendo 20 livros isso acontece. Às vezes eu vejo que tem uma outra leitura que eu não lembro da história, que eu esqueci da história, que eu esqueci do que essa história me passou, sabe? O que essa história me fez sentir, sabe? Às vezes eu sinto que a minha qualidade de leitura diminui um pouco, sabe? Não qualidade de leitura no sentido de o gênero de livro que eu leio, não, mas a qualidade, a forma como eu absorvo a história, a forma como eu interpreto aquilo ali, aquele livro, aquela história, como eu me conecto com os personagens, com o mundo que eu estou vendo ali, né? Então vamos lá, né? Eu vou falar todos os livros então que eu li no ano passado e no final do vídeo, aguarde até o final do vídeo, porque eu vou dizer qual que foi a minha pior e a minha melhor leitura do ano de 2022. Em 2022, eu consegui ler 2 livros da Colleen Hoover, que foram Até o Verão Terminar e Confesso. E assim, eu amo demais a escrita da Colleen Hoover. Ela consegue construir problemáticas maravilhosas, consegue construir umas histórias que te vicia e te faz pegar o livro e em uma sentada já querer terminar ele, porque é muito boa a forma como ela conta as histórias dela, sabe? Então, Até o Verão Terminar é um livro mais recente da autora, né? E ele vai falar ali de uma garota, a Bia. Ela acabou de terminar o colegial, né? E ela está prestes a ir para a faculdade, né? Ela está ali vivendo o verão, né? Entre essas duas fases da vida dela, né? Só que quando ela chega na casa dela, ela se depara com a mãe morta, vítima de uma overdose de drogas, né? Elas são pobres, né? Então elas não têm muitas condições ali na onde elas vivem, né? Além da mãe estar morta, né? O locatário ali do trailer em que elas moram chega ali nela nesse mesmo dia que a mãe morreu e fala assim: sua mãe não pagou o aluguel, ou você paga o aluguel, ou então você vai ser despejada. E diante dessa situação, a Bia, ela vai ter que pedir ajuda ali para a única pessoa que tem um laço sanguíneo com ela, né? Que é o pai dela, que sempre esteve ali meio ausente na vida dela, mas ainda assim é a única pessoa que pode ajudar ela, né? E que pode dar um teto até ela ir para a faculdade. O intuito dela é realmente ficar vivendo ali de boa ali na casa do pai dela para depois ir para a faculdade, nunca mais falar com ele, nunca mais ver mais nada da vida que ele leva mesmo, né? E ali na casa do pai dela, né, ela vai se deparar com uma realidade totalmente diferente da dela, né? Uma realidade em que as pessoas, elas não precisam passar necessidades, não precisam passar fome. Os problemas daquelas pessoas ali são totalmente diferentes dos problemas que a Bia teve até o momento, né? E junto com isso, né, ela vai conhecer um vizinho, o Samson, que é extremamente rico. Ela vê que ele carrega uma grande tristeza ali no olhar dele, né? Ela vai acabar se interessando por esse vizinho, né? E eles vão acabar tentando ali uma relação, só que essa relação não pode durar muito tempo, né? Até porque quando o verão terminar, os dois vão seguir caminhos completamente diferentes, né? Então, eles vão ficar ali juntos ali até o verão terminar. Mas será que realmente eles vão conseguir se despedir ali no final do verão? E em Confesse, né, a gente vê ali 2 protagonistas, né, a Auburn e o Owen, que são extremamente jovens, têm 21 anos de idade. E os dois, eles, apesar de serem jovens, eles tomaram algumas decisões na vida deles
que fez com que a vida deles no momento ali estivesse uma merda, né? E o Owen e a Auburn se conhecem ali numa circunstância que ela estava precisando de um emprego e ele estava precisando de uma funcionária ali para ajudar ele na galeria de arte dele, né? Que ele é artista. E aí, por conta disso, eles acabam se conhecendo e logo de cara ele já tem ali uma forte conexão um com o outro, né? Mas, ao mesmo tempo, as coisas ali do passado vão assombrar os dois personagens. Será que eles vão realmente poder ficar juntos por conta dessas circunstâncias ali do passado? Pode ser que tenha algum gatilho nesses dois livros, né? Então, fiquem ligados aí na classificação indicativa desses livros, né? Eu recomendo muito, tanto Confesso quanto Até o Verão Terminar. Eu também finalizei a saga Lux da Jennifer Armentrout em 2022. Eu amei muito o primeiro livro da saga, Obsidiana, e eu sentia que eu precisava terminar essa história, né? E é por isso que em 2022 eu li os livros Onyx, Opala, Originais e Opostos. Nessa história a gente vai acompanhar a Kate, que ela se muda ali para uma cidade ali no interior ali de West Virginia. E assim que ela se muda, ela se depara ali com um vizinho, o Damon, que é extremamente gato, muito bonito, de cair o queixo, mas ao mesmo tempo ele é muito babaca. Então, logo que eles se conhecem ali, eles já começam a brigar, a trocar farpas. Muitas brigas ali que acontecem entre eles. Então, essa história começa ali numa relação cão e gato, né? Mas, ao mesmo tempo, e ao longo que eles vão interagindo ali, a Kate, ela percebe algumas coisas estranhas acontecendo em volta do Damon e da irmã dele. E no momento ali, ela vai descobrir que os dois irmãos são alienígenas. E o mundo que a Kate conhecia vai acabar mudando depois dessa descoberta. É lógico que ela vai se colocar ali, ela vai ser colocada também em várias situações perigosas ali. Ela também vai começar a perceber ali que ela sente ali alguma coisa pelo Damon e ele também sente alguma coisa por ela, né? Então, aos poucos, os sentimentos entre os dois personagens também vai surgindo ali. E a gente vai ver também esse casal aí durante a saga inteira, né? Esse primeiro livro é muito gostosinho. Me trouxe ali aquela vibe ali bem clichê de um romance sobrenatural adolescente, né? Uma fantasia sobrenatural. E me fez lembrar muito ali de Diário de um Vampiro, que é uma série que eu amo demais, né? E realmente, quando eu lia ali, via aqueles personagens, eu realmente só conseguia vislumbrar na minha mente, né? Os personagens e os atores ali da série Diário de um Vampiro, né? Por isso eu gostei muito do primeiro livro ali. Mas quando eu fui ler os outros livros da saga, a minha empolgação com ela foi diminuindo um pouquinho, né? Primeiro que eu percebi ali já em Onyx que a protagonista, ela tomava umas decisões muito erradas, cada decisão burra que ela tomava. Fui vendo que não só a protagonista, como todo o resto dos personagens ali dessa saga são extremamente burros. Eles tomam uma decisão errada atrás da outra, sabe? Só custava eles sentar ali e pensar um pouquinho, sabe? Apesar de ser divertida, apesar de ser um livro que fez com que eu passasse o meu tempo, né? Teve um momento ali, né, que eu peguei e falei, o que eu tô fazendo além desse negócio, né? Por que eu estou perdendo esse tempo com essa saga, né? Quando eu me deparei, quando eu me fiz essa pergunta, eu já estava finalizando o quarto livro da saga, que é Originais, né? Então, e eu queria saber o que ia acontecer com os protagonistas, com aqueles personagens, e eu queria ver até o final essa saga, né? Apesar de todos esses sentimentos ali, apesar de achar que realmente é uma série mais morna, os personagens são muito burros, é um livro muito bom, como eu disse, para passar o tempo, para você se divertir e também para os adolescentes, né? Para um público mais adolescente, um público mais jovem, né? Então eu compreendo que talvez eu tenha passado um pouquinho dessa fase, né? E aconteceu uma coisa em 2022 que me surpreendeu bastante. Eu li apenas um único livro físico. Todos os outros livros que eu li, ou eu li de e-books que eu havia comprado, ou no Kindle Unlimited, ou então no aplicativo da
Biblion. Então, assim, tipo, eu me surpreendi bastante por ter lido apenas um único livro físico. Eu quero retomar a minha leitura de livros físicos esse ano, em 2023, né? Porque eu sinto que uma coisa que pode estar, talvez, fazendo com que a minha qualidade de leitura piore um pouco seja a leitura em ambiente virtual, né? Até porque quando você está ali com o Kindle ou com o celular na mão, né? É muito mais fluido ler um e-book, é muito mais fluido ler um livro digital, né? Então, por isso eu acho que eu preciso me conectar novamente com o objeto livro, sabe? Então, o único livro físico que eu li em 2022 foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin Alire Sainz. Bom, esse livro aqui a gente vai acompanhar o Aristóteles e o Dante, que são dois adolescentes com 15 anos de idade, né? Como todo adolescente nessa fase ali, eles estão fazendo descobertas sobre a vida adulta principalmente, né? Sobre como que o mundo funciona, né? Estão passando por essa fase ali, por essa transição entre a infância, no momento que eles brincavam, que eles não precisavam ter grandes preocupações, e a vida adulta, né? Então a gente vai ver ali os dois descobrindo as paixões, né? Indo ali em festas, bebendo e tendo vários momentos ali típicos de adolescentes, né? E esse livro aqui é um clichê adolescente, realmente é para o público adolescente, mas ao contrário da saga Lux, eu amei demais esse livro, eu amei demais essa história, eu amei demais esse casal, né? Pra mim são muito fofinhos ali, pra mim são muito maravilhosos. Eu queria colocar eles num potinho quando eu terminei de ler essa história, né? Eu amo muito o Aristóteles e o Dante. Maravilhosos, bons amigos. É aquele livro em que a relação ela começa ali na amizade e depois vai evoluindo para algo maior, né? Maravilhosos, amo demais. E Aristóteles e Dante era um livro que eu queria ler há muito tempo mesmo, sabe? Só que eu nunca tive a oportunidade de ler, né? Porque eu não tinha o livro físico, né? Então eu comprei o livro e consegui ler. E eu quero muito ler a continuação dessa história, mas eu recomendo muito para vocês. Eu preciso alertar também que pode ser que tenha alguns gatilhos nessa história, né? Apesar de ser para o público adolescente, a gente vê ali uns momentos de homofobia e de transfobia também, né? Então, fiquem avisados ali. Então, fica aí a recomendação de leitura. Maravilhoso, amo demais essa história, amo demais esse casal. Um outro livro que eu li esse ano foi Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, né? É um livro que vai retratar ali a tragédia que aconteceu em Santa Maria com a Boate Kiss, né? A autora, né, ela vai pegar os relatos dos parentes das vítimas e também daqueles profissionais que estiveram envolvidos naquela noite, né? Enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais, entre outros profissionais, né? Ela vai transformar esses relatos em narrativa. A forma como que ela traz ali os acontecimentos entra ainda mais na sua cabeça e você fica ainda mais refletindo tudo o que aconteceu, sabe? Foi muito triste o que aconteceu. E a gente também vai, pelo menos eu, que na época era criança, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu nunca tinha pegado muito a fundo pra ver sobre esse acontecimento, né? Eu não gostava de assistir o jornal na época, então, tipo, fui ver ali, li tantos relatos do que aconteceu ali com aqueles que estavam envolvidos, né? Outros fatores, né? Como toda a situação do crime ali, como a estrutura da boate contribuiu muito para que esse incêndio acontecesse, né? Para que muitas pessoas morressem, né? E também como alguns líderes religiosos ou outros tipos de líderes se comportaram diante dessa tragédia, né? Então, Todo Dia, a Mesma Noite é um livro que eu recomendo demais para que vocês leiam, sabe? Outro livro que eu li esse ano foi Escrito nas Estrelas, da Ayane Simões. Na história, a gente vai conhecer a Fernanda. Ela é uma jovem universitária ali. Ela vive ali entre a cidade de São Paulo, que é o lugar onde ela vive, faz faculdade e estagia, né? E a cidade de Mogi das Cruzes, onde ela nasceu, onde está
a família dela. A Fernanda, ela está muito triste porque o namorado dela, o Vinícius, terminou o relacionamento de muitos anos. Por conta disso, por conta dessa Beth tentando compreender por que ele a deixou, né? A Fernanda, ela começa ali a pensar e ver que existem algumas semelhanças entre alguns meninos ali por quem ela já se interessou. Todos eles pertenciam ao signo de Leão. Por conta disso, a Fernanda, ela decide nunca mais se relacionar com alguém do signo de Leão. E para isso ela começa o projeto Escorpião para encontrar o seu novo amor. Em meio ao projeto Escorpião, né, ela também está no último ano da faculdade dela, né? Então ela precisa terminar de escrever o TCC e ela também está com a esperança de que ela possa sair efetivada ali do estágio em que ela trabalha. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a Fernanda, ela conhece o Cadu, que é um jovem ali que logo que ela conhece ele, os dois eles se tornam muito amigos, só que assim, a relação deles vai evoluindo num grau que eles vão acabar sentindo emoções bem mais fortes um pelo outro, né? Mas será que a Fernanda, ela vai deixar de lado o projeto Escorpião para dar voz aos sentimentos e às emoções que ela está sentindo? Bom, Escrito nas Estrelas foi um livro muito bom, assim, que eu li. Ele conversou muito com o momento que eu estava vivendo, né, enquanto eu estava lendo ele, né, no sentido de finalização da faculdade, sabe? No momento que eu estava lendo ele, eu estava escrevendo o meu TCC, né, e eu até mesmo me sentia culpada quando eu via a Fernanda escrevendo o TCC dela e eu tava deixando o meu ali de lado, né? Então, tipo, conversou super comigo esse livro, maravilhoso, amo demais. Eu acho que a Ione Simões é uma das melhores autoras nacionais contemporâneas. Eu gosto muito da escrita dela. Eu acho que ela consegue envolver o leitor. E eu sinto que esses livros contemporâneos nacionais, eles conversam muito com a realidade de muitos brasileiros, né? Então, tipo, eu acho que eles são muito importantes. Eu acho que eles são muito válidos. Eu acho que eles precisam, sim, ser lidos. E que eles precisam, sim, ser valorizados, sabe? Em 2022, eu li o segundo volume de Heartstopper, da Alice Oseman, e assim, maravilhoso, sem defeitos, muito bom. Charlie e Nick são um casal maravilhoso, muito fofo. Eu queria também colocar eles dois num potinho. Eu amo demais o relacionamento desses dois personagens. Eu amo demais a importância que Heartstopper tem para a comunidade LGBTQ e a mais, sabe? Heartstopper é uma das histórias favoritas da minha vida. Bom, 2022 também foi um ano de releituras, né? Eu acabei relendo O Alienista, do Machado de Assis, dessa vez na edição da Antofágica. Se tem uma coisa que a Antofágica faz, é edições lindas, edições maravilhosas, mas que ao mesmo tempo são muito caras. Mas os e-books, quando eles colocam promoção nesses e-books, compensa ainda mais, né? Eu já peguei vários e-books da Antofágica e um desses foi O Alienista. Eu tô pensando até mesmo em fazer um projeto lendo os livros da Antofágica, né? São clássicos extremamente interessantes que eu preciso ler, né? Então, talvez em algum momento eu crie ali um projeto lendo Antofágica. Talvez em algum momento desse ano de 2023 eu resolva trazer um projeto lendo Antofágica, né? O Alienista é uma novela, né? Um conto, na verdade, né? Nele a gente tem ali um doutor, o Simão Bacamarte. Ele mora ali em Itajaí. Ele é um cientista muito renomado, muito inteligente, e ele resolve abrir um hospício, né? Uma casa de orates ali em Itajaí, porque ele tem um interesse de estudar a mente humana, né? Ou seja, a mente dos loucos, né? E por conta disso, né? Ele abre esse hospício e ele vai colocando os loucos ali dentro, né? A história evolui num grau ali que você e o Simão Bacamarte também se pergunta quem que é o verdadeiro louco dessa história, né? Eu acho o Alienista, como todas as outras histórias de Machado de Assis, muito importante. Amo demais as histórias do Machado de Assis. Para mim, os dois maiores escritores da literatura portuguesa são
Machado de Assis e Guimarães Rosa. Eles escrevem um negócio ali que é tão difícil que você que entende português, você se pergunta se realmente entende português, sabe? Porque é uns negócios bem difíceis e ao mesmo tempo é uns negócios bem interessantes também, né? E nessa releitura que eu fiz, né, eu pude perceber alguns elementos que eu não tinha percebido na primeira leitura, né? Como as críticas políticas que o Machado de Assis colocava nas histórias dele também, sabe? Então, se vocês querem começar a ler Machado de Assis, comecem pelo Alienista. Outro livro que eu li em 2022 foi Corrupt, da Penélope Douglas. Esse livro, ele é um dark romance, foi o primeiro dark romance que eu li na minha vida, né? E eu simplesmente amei demais essa história. Achei o casal viciante, achei o casal maravilhoso, achei tudo muito viciante, sabe? Foi o primeiro livro na minha vida que eu peguei pra ouvir a playlist de música dele, sabe? Tipo, eu fiquei muito viciada nessa história, fiquei muito entregue a esses personagens, sabe? E eu acho muito incrível que as 3 últimas ressaca literária que eu tive sempre foi um livro com teor problemático, meio assim, será que eu devia estar gostando desse negócio? É sempre um livro desse teor que faz com que eu saia da ressaca literária. Aconteceu em 2021, eu tava numa ressaca literária muito forte, e aí eu fui lá, li Belo Desastre, amei demais Belo Desastre. Em 2022, no começo ali, eu também tava já com uma ressaca literária, fui lá, li Corrupt e saí mais ou menos dessa ressaca literária, amei demais o livro. E agora, no início agora de 2023, eu tô há mais ou menos meio ano não conseguindo ler histórias interessantes, histórias maravilhosas e tal. E eu tô lendo agora Príncipe Cativo e, tipo, é um negócio assim que eu não sei porque que eu consigo gostar dessas coisas, mas eu gosto e eu não me sinto culpada por gostar dessas coisas também, não. Muito bom Corrupt. Como é um dark romance, vai falar de coisas que são problemáticas, que podem até mesmo ser gatilhos para muitos leitores, então tomem cuidado com esse livro. Em algum momento eu vou falar desse livro, e aí eu vou trazer todos os gatilhos, todas as questões que ele fala, todos os temas que ele aborda, né? Então, mas enquanto eu não trago esse vídeo, fiquem atentos aí com os temas que ele aborda, com possíveis gatilhos que ele possa gerar, né? É um livro que vai ter ali uma relação, um relacionamento tóxico. Fiquem ligados, tomem cuidado quando vocês forem pegar esse livro para ler, né? E menores de 18 anos, nem passem perto desse livro, passem muito longe, não é um livro para vocês, né? Esperem a chegar na idade certa para ler Corrupt, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu ainda amo demais Corrupt. Eu quero terminar de ler a série Devil's Night, né? Que esse é o primeiro livro dessa série, né? E eu sinto que eu vou amar demais, assim, maravilhoso. Amo demais, sabe? Bom, Proibido talvez seja o livro que estava há mais tempo na minha TBR. Desde que eu me tornei leitora, era um livro que eu queria muito ler. E assim, quando eu era adolescente, né? Provavelmente eu tinha uma percepção errada da vida, uma percepção meio idiota da vida, né? E provavelmente eu queria ler esse livro pelos motivos errados, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo melhor e entendendo melhor a vida e o mundo, né? E percebendo que algumas coisas, né? Alguns relacionamentos, né? Precisam ficar só em livros mesmo. E nesse livro a gente vai ver ali uma família de 5 irmãos que foi extremamente negligenciada. O pai abandonou essa família. A mãe, ela fica bebendo demais, fica sempre na casa do namorado ou então trabalhando e não dá atenção nenhuma para os filhos, não cuida deles, realmente não cuida. E quem acaba tomando essa função ali de cuidar dos irmãos mais novos são a Maia e o Lotion, que são os irmãos mais velhos dessa família. Eles têm
A Maya 16 e o Lotion 17 anos, né? E por conta dessa função e dessa obrigação que eles precisam ter, né? Ou seja, eles cuidam dos irmãos mais novos, eles levam e trazem eles da escola, ajudam eles nas tarefas de casa, fazem as tarefas domésticas, né? Fazem o jantar, pagam conta. Eles são realmente os adultos ali da família, sabe? Apesar de serem adolescentes, né? Isso desencadeou vários traumas na vida desses dois irmãos, sabe? Tipo, é visível que eles têm muitos traumas, né? Com o tempo, a Maya e o Lotion acabaram desenvolvendo um sentimento de amor entre eles, né? Além do amor fraterno de irmãos, né? Acabou desenvolvendo uma relação ali, um sentimento a mais entre os dois, né? Mas eles sabem que é um negócio extremamente errado, eles sabem que se eles se relacionar, pode ser que a família realmente se separe, né? Porque é isso que eles estão tentando evitar a qualquer custo, né? Evitar que os 5 irmãos sejam separados, né? Quando você está lendo esse livro, eu sinto que você precisa ter um senso de empatia muito grande para conseguir entender tanto a Maya quanto o Lotion, sabe? Para conseguir entender a situação que os dois se encontram, sabe? E conforme eu fui lendo Proibido, né, eu fui perceber que existiam 2 grandes problemas nessa história, da questão do relacionamento entre os dois irmãos, né? E a questão da negligência familiar. Só que para mim, essas questões pesava muito mais, era muito mais problemático do que o outro, né? E conforme eu fui lendo, né, eu cheguei na metade e falei, não, isso daqui vai desencadear numa bomba que vai acabar tendo consequências para os dois irmãos, principalmente para um dos dois irmãos. E quando eu cheguei ao final da história, né, eu tive essa conclusão que realmente desencadeou ali uma bomba e, tipo, esses irmãos sofreram as consequências, né? E pra mim, o problema maior dessa história acabou não sendo solucionado, ficou ainda pior a situação. Então, pra mim, assim, tipo, talvez tenha sido um dos motivos que fez com que eu desgostasse de Proibido. Não curti muito ter lido essa história, sabe? Outro livro que eu li em 2022 foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. E eu, mais uma vez, digo que os autores nacionais contemporâneos, uma parcela deles, né, pelo menos uma bolha deles, eles conversam demais com um certo público de jovens que realmente, ao lerem essas histórias, se sentem nelas, sabe? Sentem uma certa semelhança. São livros que realmente se aproximam bastante da realidade de muitos desses jovens, sabe? Eu sinto que 1 Milhão de Finais Felizes é um livro que conversa muito com muitos jovens assim, que viveram a mesma situação ou situações parecidas com a que o Jonas, o protagonista desse livro, viveu, né? Na história a gente vê ali então o Jonas, ele tem 19 anos, ele não faz faculdade ainda e não tem muitas pretensões, ainda não sabe muito bem o que quer ser da vida, né? Ele trabalha ali em um café e ele vive em uma casa extremamente conservadora. O pai dele é extremamente machista e a mãe dele é muito religiosa, sabe? Religiosa fanática demais. E o Jonas, além de ele viver nesse ambiente extremamente tradicional e extremamente conservador, né? Ele é um jovem gay, né? Ele tem um pai que é machista, que acha que o homem é a parte mais importante da família. E tem uma mãe que é extremamente religiosa e que acha que ser gay é do demônio, sabe? Acha que ser gay é um pecado, né? Então ele vive muito nesse medo de ser descoberto pela família dele. Ele já sabe muito provavelmente que o acolhimento da família dele não vai ter, né? E o Jonas, ao mesmo tempo que ele tá passando por todos esses dilemas na vida dele, ele, enquanto está ali trabalhando no café, ele conhece um jovem de barba ruiva, né? Que acaba se tornando inspiração para uma das histórias dele, né? E ao longo da história a gente vê o Jonas encontrando esse jovem, né? E a gente vê que vai surgindo uns sentimentos ali entre esses dois personagens. E assim, tipo, é um livro ao mesmo tempo muito fofo, ao mesmo tempo um casal maravilhoso, ao mesmo tempo um casal incrível. Mas em 2022 tinha sido a minha segunda tentativa de ler
1 milhão de finais felizes. Eu tinha começado esse livro no finalzinho de 2021. Eu cheguei a 30% e tava achando a leitura muito chata. Tipo, não tava, sabe? Eu não tava conseguindo me conectar aos personagens, sabe? Tava um negócio bem chato mesmo. E aí, o autor, ele me bota e intercala capítulos da história real do Jonas e da história que ele estava criando, né? Eu cheguei nesse primeiro capítulo da história que o Jonas estava criando, né? Aí eu fui ver, né, o índice dos capítulos, eu via que ia se repetir essa intercalação, né? Porque basicamente, na verdade, essa história que o Jonas cria, na verdade, faz paralelo com a história dele mesmo, né? Então, ao mesmo tempo, é muito importante esses capítulos, essa história dele, mas ao mesmo tempo eu falei, não vou ler esse negócio agora não, tá muito chato, não vou continuar. Pelo fato de que era o final do ano de 2021 e 2021 tinha sido um ano que não estava sendo muito bom para mim, quando começou 2022 eu falei, não vou levar nada que é de 2021 para 2022 não quero nem saber. E aí eu parei de ler, eu abandonei o livro por um momento, né? E aí depois eu retomei, comecei a ler tudo de novo e realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque era um dos livros que eu mais tinha expectativa de ler, sabe? Então, tipo, eu senti que na primeira vez a minha expectativa não seria suprida, dando mais uma chance para 1 milhão de finais felizes e eu gostei demais. É um livro muito 4 estrelas, então maravilhoso, gostei demais e recomendo muito para que vocês leiam também. Outro livro que eu li em 2022 e que eu amei demais foi O Jogo do Amor e Ódio, da Sally Thorne. Na história a gente acompanha a Lucy e o Joshua. Eles trabalham em uma editora, né? E eles se odeiam, estão sempre entrando em conflito, a todo momento estão brigando demais, né? Depois de um tempo, eles começam a ver que talvez esse ódio, na verdade, possa ser outra coisa. Talvez, na verdade, eles estejam se interessando e tendo sentimentos, amor e paixão um pelo outro, né? E a gente vai acompanhar esse desenvolvimento e a relação deles surgindo, sabe? E é um livro bem clichê, maravilhoso, um romance muito bom de ler, sabe? A gente vê vários momentos clichês de um livro de romance, sabe? Desde o momento que eles começam a se apaixonar. É um livro que teve um filme, né? Eu não assisti o filme ainda, mas muito bom, maravilhoso. E eu recomendo demais O Jogo do Amor e Ódio. Em 2022 eu também li uma peça de teatro que foi O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. O que a gente vai acompanhar nessa história? Bom, a gente vê ali um homem, ele foi atropelado por um ônibus. Um outro homem ali, o Arandir, ele vê esse homem ali estirado no chão e ele acaba dando um beijo no moribundo, sabe? E o moribundo acaba morrendo mesmo, sabe? Tipo, ele... Foi um beijo ali que aconteceu e tal, só que tinha muita gente em volta ali desse acidente, né? Entre essas pessoas que estavam ali vendo essa cena, né, estava um jornalista. E esse jornalista vai criar várias circunstâncias para o Arandir ter beijado o homem ali no asfalto, sabe? São circunstâncias que vão evoluir assim, tipo, vão evoluir num grau que a vida do Arandir vai virar um inferno. E até as pessoas que confiam nele, que conhecem ele, que estão ali diariamente com ele, vão começar a duvidar dele, sabe? Vão sair várias notícias incriminando o Arandir, várias notícias sendo ruins mesmo, sabe? Com o Arandir, queimando a imagem dele. E a vida dele vai virar um inferno, né? E caso vocês não gostam de ler livros em formato de peças, né? Fica a recomendação aí das peças mesmo, sabe? Que tem ali no próprio YouTube, né? Tem duas versões mais famosas, né? Uma com o Lázaro Ramos e a outra com o Tarcísio Meira, né? Então, assim, tem no YouTube e eu recomendo muito que vocês assistam a essa peça, né? É incrível, tem algumas críticas ali que o Nelson Rodrigues faz quanto à imprensa, quanto aos poderes ali, quanto ao jogo de poder também, né? Então eu recomendo demais Beijo no Asfalto, né?
E agora a gente vai entrar numa lista aqui de livros que, como eu disse no início do vídeo, né? Existem alguns livros que eu li que eu me esqueci completamente do que eu estava lendo, assim, tipo, eu não absorvi muito a história, sabe? Tipo, eu apenas li porque talvez eu estava querendo ler alguma coisa, peguei esses livros e li, né? Eu acho que funciona muito, são livros que funcionam muito se você quer adicionar quantidade de leituras no ano, sabe? Tipo, se você quer bater metas no ano, são livros típicos para esse tipo de situação, né? Porque são livros muito rápidos de serem lidos, né? São livros fluidos e são livros que, tipo, acho que a quantidade às vezes pesa mais que a qualidade, né? Eu li 2 livros de poema ano passado, que foi O que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur, e Tudo Nela Brilha e Queima. E realmente eu não lembro nada do que eu li, né? Eu li eles numa sentada. Eu sinto que eu absorvi algumas coisas dessas histórias, sinto que eu absorvi alguma coisa que pode ter sim feito bem para mim no momento que eu estava lendo essas histórias, mas assim, totalmente esquecíveis. Talvez o fato de que eu não curta muito a poesia, eu não saiba, talvez eu não seja um ser humano capaz assim de interpretar poesia, de absorver a poesia, de ficar refletindo sobre ela dias e dias e dias e anos, sabe? Tipo, não sou esse tipo de pessoa que consegue ler poesia, né? Então talvez seja outro fator ali que faz com que eu tenha me esquecido dessas histórias, né? Mas ainda assim, fica a recomendação. São livros bons para quem gosta de poesia. São maravilhosos, fala sobre o feminino, né? Fala sobre mulheres, então até mesmo acho que abordem sobre o feminismo, sobre o empoderamento feminino. Então recomendo aí a leitura para vocês. Outro livro que eu li esse ano foi Roube como um Artista. E é um livro de autoajuda, mais assim, voltado à autoajuda, né? Eu acho que quando eu li esse livro, ele realmente me fez bem, sabe? Eu queria realmente seguir os passos, né, desse livro. Eu acho que livro de autoajuda é a mesma coisa que algumas palestras de coach, né? Você lê ele, você se sente super motivado a ser alguém melhor na vida, a fazer muito melhor, a ser mais produtiva, a ser muito mais do que você é, né? Então, tipo, eu acho que de alguma forma, apesar de serem livros que não leio muito, né? São livros que de alguma forma levantam um pouco o astral ali, te dão um pouquinho mais de motivação, sabe? E então eu li uma outra noveleta, né? Que é A Casa de Vidro, é de uma autora nacional. Eu há muito tempo queria ler esse e-book, né? E assim, tipo, também não lembro de nada dessa história. Eu só sei que existe uma casa de vidro ali, que ela é meio fantástica ali, mexe um pouco com fantasia, né? E é bem curto esse conto, mas ao mesmo tempo não me envolvi muito, então não tem muito o que eu falar sobre esse conto, né? Mas recomendo também, é muito curto. Então, se você quer pegar alguma história ali para ler em um dia, assim, pode pegar A Casa de Vidro, que é sucesso. Se você vai se interessar, se você vai se conectar à leitura, aí eu não sei, porque eu não me conectei, é outro fator. Talvez pelo o fato de eu ter esquecido desse livro, dessa história, né? Porque eu não me conectei em nada com a leitura, não me conectei com os personagens, não achei assim a história realmente boa, sabe? E aí, o último livro que eu li em 2022 foi O Elefante. É uma história mais infantil e fala bastante sobre tristeza, sobre depressão. É um livro bonitinho ali de ser lido, né? Ele vai falar sobre uma menininha de 8 anos que ela vê um elefante cinza assim na sombra do pai dela, sabe? Tipo, e ela sente que esse elefante cinza na verdade é uma grande tristeza que o pai dela sente, sabe? Ela vai tentar encontrar formas de fazer com que o pai dela volte a ser uma pessoa feliz, sabe? Volte, tire esse elefante cinza à espreita dele, sabe? Então é um livro bem fofinho de ser lido, eu recomendo bastante. Leiam esse livro também. Então, galera, esses foram os 21 livros que eu li em 2022. Foram muitas coisas muito boas. E antes de eu dizer para vocês quais que foram as melhores e as piores leituras
desse ano de 2022. Eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui neste canal, curtam o vídeo, comentem nele. As piores leituras que eu fiz em 2022 foi A Casa de Vidro. Eu realmente não gostei dessa história, realmente não foi uma história que fez eu me conectar com ela. Foi uma história que talvez se tivesse mais desenvolvimento, talvez se fosse maior, talvez eu tivesse um pouquinho mais de conexão, um pouquinho mais de apego aos personagens, mas não deu certo, realmente não rolou. Outro livro que, na verdade, não que eu não gostei, mas me decepcionou bastante, foi Proibido, porque eu fiquei com um sentimento muito ruim depois que eu terminei esse livro. Eu realmente senti que o maior problema não foi resolvido nessa história. É um livro que eu não gostei mesmo, é um livro que me decepcionou bastante. Agora, a melhor leitura que eu fiz no ano de 2022 não é nada mais, nada menos do que Corrupt, da Penélope Douglas. Assim, tipo, muito viciante. Eu amei demais o casal, amei demais esses protagonistas, amei demais a interação, extremamente viciante, muito, assim, maravilhoso. Problemático demais, mas ao mesmo tempo maravilhoso, a melhor leitura de 2022, sem sombra de dúvidas. Assim, tipo, eu amo demais esse casal, eu amo demais essa história e eu quero muito continuar a ler a história, sabe? A ler a série Devil's Night. Dark Romance foi um gênero ali que me surpreendeu bastante, que eu gostei demais. Então, Corrupt foi o melhor livro que eu li no ano de 2022. Então foi isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aí à vontade para conferir outros conteúdos do meu canal. Vale lembrar que este canal não é apenas um canal de livros. Eu também falo de filmes, séries, animes e de One Piece. Então, fiquem à vontade aí para conferir todos os outros conteúdos do meu canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais e até logo.